Olá, sejam muito bem-vindos a mais um BD Nauta. Desta vez um BD Nauta com um ligeiro atraso. Realmente o verão não está a ser nada fácil aqui para o BD Nauta, porque não está a ser fácil manter a regularidade e trazer todos os domingos um episódio do BD Nauta. Dificuldades técnicas, dificuldades do tempo, dificuldades várias têm impedido o normal funcionamento do BD Nauta, mas o BD Nauta ainda está agora a completar 6 meses e por isso é normal, especialmente durante este período, estarmos com algumas questões com a adaptação ao primeiro verão do BD Nauta, com os seus 6 mesinhos. E então este BD Nauta é dedicado aos Incríveis. Os Incríveis foi um filme lançado pela Pixar em 2004. É um filme realizado por Brad Bird, e Brad Bird tinha estado envolvido com o Iron the Giant, que é um filme que não teve muito sucesso comercial, mas que teve bastante sucesso ao nível da crítica, e tem é um filme de culto, uma animação de culto, mas com Os Invencíveis, em português, foi realmente o filme com o qual Brad Bird conseguiu alcançar algum sucesso internacional. The Incredibles. Ok, queria só então pôr aqui o trailer para mostrar. Então, já agora, o trailer do primeiro Incríveis, para vos poder mostrar um pouco então da dinâmica deste filme, que realmente foi um grande sucesso, e que a Disney queria então que existisse uma continuação, mas Brad Bird sempre disse que só iria fazer uma continuação quando tivesse uma história para contar, e só agora, 14 anos depois, é que surgiu então essa história. E realmente então acontece o filme Os Invencíveis 2, The Invincibles 2. E é realmente um filme que eu nunca tinha visto, curiosamente. É um filme de super-heróis, mas que eu nunca tinha visto. Oi, já agora não sei se não se está a ver muito bem. Que é um filme de animação 3D, e é realmente um filme que é uma bonita homenagem à era de ouro da banda desenhada, uma vez que começa com uma era, a mostrar uma era em que os heróis tinham tido grande protagonismo, e portanto, isto é uma época em que o género dos super-heróis realmente tinha muito glamour e tinha muita, ou seja, movia muita, era uma indústria com vigor, e mais tarde perdeu esse vigor. Podemos um dia destes abordar então aqui no BD Nauta o porquê portanto, das diferentes eras da banda desenhada norte-americana, e o porquê de ter então terminado. O que se passou no caso da banda desenhada norte-americana de super-heróis foi que foi escrito um livro chamado A Sedução do Inocente, The Seduction of the Innocent, e esse filme é um filme da Pixar, que estamos aqui a ver as imagens do trailer, e esse livro teve um impacto muito negativo para a banda desenhada, uma vez que era um livro em que se dizia que, nomeadamente, as crianças um psicólogo que relacionava diretamente a violência com a banda desenhada, então fazia uma associação entre os dois, e essa combinação fez com que a indústria da banda desenhada de super-heróis caísse realmente numa grande crise, e então a própria banda desenhada em si caiu numa grande crise, e teve que se voltar para outros géneros, e só mais tarde, na década de, não vou arriscar aqui datas, porque realmente não sei exatamente
O programa não é sobre isto, então eu realmente não preparei muito, mas esta questão da sedução do inocente, mas um dia hei de fazer um BD sobre isso, porque também é um tema muito interessante, ver como é que a indústria cultural foi influenciada por um livro que dizia então que a banda desenhada era realmente nociva para os jovens. Então o género de super-heróis saiu e mais tarde voltou e agora vive o seu melhor momento devido ao cinema. Os Incríveis, curiosamente, não é baseado em nenhuma banda desenhada, mas na estrutura desta história temos muito disso da banda desenhada e dos super-heróis, que é o principal género no qual Os Incríveis se foi inspirar. E portanto, Os Incríveis inspirou-se muito, acho que sem qualquer pudor, no Quarteto Fantástico da Marvel, Jack Kirby e Stan Lee. Eu tenho aqui este livro em que está o Quarteto Fantástico, que é a família de super-heróis mais conhecida da Marvel, ou do mundo, não é? Mas no caso da Marvel é conhecido porque o seu mote, a sua introdução é então serem a primeira família de super-heróis, e então é uma dinâmica familiar que se gera e que é reconhecível por muito... qualquer leitor jovem que pegasse num livro do Quarteto Fantástico poderia reconhecer aquela dinâmica familiar que ali existia, porque Johnny Storm e Ben Grimm, respectivamente Tocha Humana e o Coisa, ou The Thing, tinham uma dinâmica de irmãos que se portavam mal, e depois a Sue e o Reed, a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico, funcionavam como uma espécie de pais, aqueles dois, apesar de, na verdade, o Johnny Storm é cunhado do Reed, portanto o Tocha Humana é cunhado do Senhor Fantástico, mas tinham ali uma postura, como era mais jovem, eram assim um bocado teenagers, e havia toda uma dinâmica familiar ali muito interessante. Mais tarde a Sue e o Reed Richards tiveram um filho, e portanto o filho Franklin Richards era também ele super poderoso. Provavelmente era na altura em que eu lia mais, recordo-me que era dos mutantes mais poderosos, porque realmente houve uma maxi saga à volta dele, mas realmente, portanto, eram 5 pessoas e todas elas tinham poderes, e é realmente uma família muito conhecida da Marvel. E Os Incríveis inspira-se muito nisso, uma vez que a família são vários elementos. Portanto, temos a mãe que tem poderes elásticos, estica-se toda, o pai que é super forte, e depois os 2 filhos, é super rápido, o mais jovem, e a adolescente tem o poder da invisibilidade e de campos de forças. Poderes também, curiosamente, que estão quase todos presentes em Fantastic Four, e portanto realmente é uma não coincidência agradável que ali acontece, e que traz então uma camada extra, uma vez que o Brad Bird escolheu, que é também o escritor do argumento, escolheu este tipo de poderes, refletindo então aquilo que são os papéis que cada uma dessas pessoas tem na sociedade naquele determinado momento. No caso do pai, era forte porque o pai tem que ser uma figura, portanto, uma espécie de chefe de família para proteger o clã. A mãe tem que ser elástica porque tem que ser alguém que chega a todos os lados e que está a acudir a todas as coisas, todas as situações que estão a acontecer, e portanto a adolescente tem aquela insegurança normal dos adolescentes, e então só quer desaparecer e ficar e portanto não estar com ninguém, e o jovem é assim uma espécie de hiperativo
então por isso anda para ali a correr para trás e para a frente. É engraçado vermos como este tipo de características parece que é apenas para preencher, portanto, uma vaga que havia para alguém com um poder, mas não, houve uma ideia por trás disso, e isso também, essa ideia dos poderes estarem relacionados com o estágio da vida em que as pessoas estão, tem uma mensagem também, ou seja, aquela dinâmica familiar que é ali criada pode ser uma dinâmica familiar que existe em casa de pessoas normais, e portanto é um bocadinho essa a ideia que o filme transmite, e por isso é que o filme funciona tão bem e nos identificamos também com o filme. O filme funcionou muito bem, foi um grande sucesso. Eu realmente, quando saiu, não vi o filme e só fui vê-lo agora para preparar este Benalta para falar sobre ele, uma vez que, apesar de não ser realmente sobre banda desenhada, não ser uma banda desenhada e não ser baseada em banda desenhada, é assim a primeira, digamos que a primeira exceção que é aberta aqui no Benalta, bebe muito da banda desenhada. E até um dos motes, por exemplo, que lá é falado para o fim da era dos super-heróis que víamos aqui no trailer. Portanto, basicamente os super-heróis terminam e passam então somente a existir, não são super-heróis, mas são as pessoas, os antigos super-heróis passam a ter uma vida normal. E então é ver como é que é a luta de super-heróis, de pessoas com superpoderes, para terem uma vida absolutamente normal, sem fazer uso dos poderes e apenas tentando passar despercebido pela sociedade. Então é visto como é feita essa adaptação, e o próprio, e ao longo o que se passou para que os super-heróis deixassem de ser bem vistos foi portanto o senhor incrível salva alguém que vai tentar suicidar-se, e a pessoa processa-o porque ele se queria suicidar e depois não caiu e ficou aleijado, e então ele não fez um grande serviço para ele, na opinião desse homem. E então o que se passa é que depois isto acaba por redundar numa enorme crise, que 2 anos mais tarde, em 2006, teríamos a Guerra Civil da Marvel, que é justamente sobre a identidade secreta dos super-heróis ser revelada. Aqui estes heróis também tinham identidades secretas, e começa então, é pedido a todos eles que seja revelada, que fosse revelada a sua identidade secreta, e muitos deles não o querem fazer, e portanto realmente acaba por ser esse um pouco o mote depois dessa vida normal que vamos vendo, que é muito divertida, uma vez que é interessante vermos como as pessoas tentam ocultar os seus poderes. O que acontece depois daí para a frente essa luta, essa vontade de ser um super-herói do Senhor Incrível mantém-se. Ele acaba por ter a oportunidade de continuar a fazer atos heróicos e abraça essa oportunidade, e com essa oportunidade surge então depois um problema, e a história desenrola-se e a família tem que ser salva. É sobre a ação muito bem filmada, muito bem executada. Nota-se que há um entendimento do género, e há um entendimento de como encadear cenas de forma a manter a tensão e ao mesmo tempo manter tudo claro o que está a acontecer, e realmente há um domínio de uma linguagem da banda desenhada e do cinema de super-heróis que já existia nesta altura, mas que ainda não estava plenamente dominado, digamos assim, uma vez que ainda não tínhamos tido na minha opinião, até 2000 e até termos esta fornada de filmes da Marvel, ainda tínhamos tido poucos filmes que realmente tivessem utilizado esta linguagem de forma tão interessante e relevante. Os Incríveis fê-lo antes de muitos outros o fazerem, e daí realmente gozava de uma grande fama de ser o melhor filme de super-heróis, antes dos filmes de super-heróis já estarem aí tão fortes e tão interessantes, ou pelo menos recordo-me de ouvir falar dos Incríveis como o filme do Quarteto Fantástico que nunca aconteceu, uma vez que este filme fazia mais justiça
aos filmes, mais justiça às personagens do Quarteto Fantástico do que os próprios filmes do Quarteto Fantástico feitos pela Fox, que já tivemos 3 neste momento, e eu tentei ver o primeiro, o segundo também vi partes, o terceiro vi todo e nenhum deles me pareceu acertar o tom, acertar a ideia, a essência das personagens, a essência do que é para ali ser contado. Também se calhar podemos ter o Watchmen ali um pouco mais dissolvido, talvez, uma vez que a ideia de uma era pós-super-heróis, pós-heróis, pós-vigilantes, também está ali presente e realmente e circunda. Outras ideias que circulam, que estão, digamos que são transversais ao filme e que andam para ali a cirandar, ou não é cirandar a expressão, mas que estão muito presentes, mas que estão diluídas, eu senti muito de James Bond, dos filmes do James Bond, dos filmes antigos, aqueles filmes em que ele ia, o Homem da Pistola Dourada, e que o vilão está numa ilha e tem que se ir para a ilha, portanto tentar derrotar o vilão, e o vilão tem um gatinho, coisas assim. Realmente tem uma grande vibração, não é vibração, mas tem uma grande a expressão que queria usar era uma vibe, tem uma onda, digamos assim, para não ser muito formal, mas a fazer lembrar o James Bond, a história um pouco, e especialmente a utilização da banda sonora, porque cada vez que abre um paraquedas há ali um sopro, e eu realmente lembro-me de ver filmes do James Bond antigos e de ser aquilo que acontecia exatamente. E portanto realmente é um filme que vale a pena ver e que aconselho para quem não viu. Agora está aí o segundo que começa exatamente onde acaba o primeiro, portanto é interessante, e realmente é interessante que o primeiro acaba numa cena que faz lembrar a primeira aparição do Quarteto Fantástico, ou uma das primeiras aparições do Quarteto Fantástico, em que realmente está ali recriada a cena, e portanto as homenagens estão bem presentes e bem visíveis e bem perceptíveis. Quem conhecer as personagens vai apanhar, vai reconhecer realmente muita coisa, e realmente muita era de ouro, muitos personagens, muita brincadeira, muita sátira ao género, mas tudo isso é interessante, e tudo isso nota-se de alguém que conhece o género, que gosta do género e que quis fazer também a sua homenagem ao género, e uma história interessante e sem dúvida relevante dentro do género. Portanto, fica a minha recomendação, vejam o primeiro, e portanto o segundo está agora nos cinemas, e se quiserem ver, é também um filme que deverá ser interessante, tendo em conta a relação e o carinho que o criador das personagens tem com o material original. Eu espero vê-lo agora estes dias, o segundo filme dos Incríveis, e depois espero também falar um pouco aqui sobre ele, se realmente tiver tanta banda desenhada diluída na história como este primeiro tinha. Passemos então agora ao segundo tema. Aqui mesmo, de Forest et Tardy, é uma banda desenhada francesa, e foi então o segundo volume da coleção de romances gráficos da Levoir. Aqui mesmo é então uma história com contornos surrealistas, digamos assim, uma vez que a personagem principal, que se chama Aqui Mesmo, tem uma profissão
tem uma vida, digamos que com uma realidade que ultrapassa o real e por isso algo que estamos mais habituados a ver em quadros surrealistas, e então por isso é que se calhar se utilizou esta expressão para designar esta banda desenhada. O personagem vive em cima de um muro e estou só a ver se encontro aqui alguma imagem que se veja bem. O personagem vive em cima de um muro e em cima desse muro, ele basicamente, a vida dele é abrir as portas, portanto, que as portas desse muro para deixar os habitantes da sua cidade, que quer dizer lugar nenhum, algo assim, e deixá-los circular dentro da cidade. E então toda a história em si acaba por ser um pouco ao bom estilo francês, se calhar não será a melhor forma de designar isto, mas acaba por ser uma história que tem, se calhar realmente a melhor expressão é mesmo surrealista. Então a história vai deambulando e nem sempre se propõe realmente a chegar a algum lado. Ficamos com a sensação de que com aqui mesmo o que importa não tanto é fazer um trajeto linear e ter uma história linear, mas assim a oportunidade de ter uma leitura de uma linguagem que tem alguma sátira, tem algum humor também, e que tem alguma estranheza, digamos que eu gostei da experiência de ler esta história. Alguns momentos eu sou um pouco agarrado à estrutura tradicional, digamos assim, de uma narrativa, e gosto de ir e que as coisas tenham consequência e relevância, e que a história tenha uma linha narrativa que eu possa compreender e ligar. Não é o caso desta, portanto é mais uma espécie. Aqui temos mais o gosto da leitura pela leitura, ou seja, esperem mais desfrutar de cada capítulo e apreciar cada capítulo e a história que está aqui a ser contada capítulo a capítulo, do que propriamente uma história linear e que no fim possam dizer isto foi por causa daquilo, e portanto atribuir um sentido maior não será possível depois de ler esta história, na minha opinião. Se calhar existem muitos outros sentidos também aqui diluídos, alguma crítica, o autor diz que não teve essa pretensão, mas a verdade é que poderão existir aqui coisas que poderemos procurar e encontrar e achar algum interesse, e achar até algumas coisas que espelhem a sociedade atual, ou a sociedade em que vivemos, ou a sociedade no geral. Portanto, este é o segundo volume. Não foi o meu favorito, até agora, sem dúvida. Os Guardiões do Louvre foi um lançamento muito bom. Aqui mesmo é uma experiência. Eu nunca tinha tido contacto com este autor, portanto este livro ganhou o prémio de melhor argumento de Angoulême em 1980 e o também autor galardoado com o grande prémio do Festival Angoulême em 1983. Portanto é um autor que eu não conhecia o trabalho. Já teve direito a um volume na primeira coleção de romances gráficos da Levoir. Nesta terceira coleção de romances gráficos tem também aqui esta história que vale a pena conhecer e que passa então a integrar esta coleção. É um livro muito bonito, o acabamento realmente está cada vez melhor, é preto e branco, e a história, como vos digo, tem contornos surrealistas e é digamos que não será uma montanha russa
uma montanha russa, digamos, realmente falta-me um pouco forma de descrever esta história, mas é uma montanha russa de estranheza, é isso que procurava. É uma montanha russa de estranheza e de alguns momentos mais bizarros, talvez, que não estaremos à espera, mas acaba por ser vale pela experiência e não tanto pela história em si, digamos assim. E como nem toda a banda desenhada tem que ser da mesma maneira, vale a pena então ter a oportunidade de espreitar outras formas de descrever banda desenhada e outras bandas desenhadas, e aqui mesmo é isso mesmo, é uma direção diferente que é tomada, e por isso vale a pena conhecer e portanto continuar a acompanhar esta coleção de romances gráficos da Loire. Por esta semana é tudo, espero que para a semana consiga voltar então à normalidade, e uma boa semana para todos. Espero que vão ver o segundo Incríveis, uma vez que também eu estou com expectativa para o ver, e depois então poderemos falar um pouco sobre ele também aqui no BD-Nauta, que é um espaço dedicado ao que apetecer, aqui à comunidade que gosta de banda desenhada, e por isso cá estamos. Sigam-nos no Facebook, BD-Nauta, no Instagram, BD-Nauta também, e aqui no YouTube, claro, não se esqueçam de subscrever. É importante subscrever o canal, uma vez que é o canal para poder então ter um URL digno, digamos assim. Precisa de ter que o canal conte com 100 subscritores. Uma boa semana para todos e boas leituras.